meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ronara Laureano, eu sou estudante de medicina na Alemanha. Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo de análise de universidades. Hoje, em concreto, nós vamos analisar a Universidade de Charité. A Universidade de Charité, para quem não sabe, está em Berlim. E hoje nós vamos analisar todo o processo de admissão e os documentos necessários e também algumas peculiaridades dessa universidade. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre essa universidade, não perca esse vídeo. Como eu comentei, a Charité está em Berlim. Eles oferecem um curso de medicina como Modellstudiengang, eles não têm Regelstudiengang. E devido a isso, eles têm uma formação um pouco diferente. Normalmente o curso de medicina dura 6 anos e 3 meses. E a parte da pré-clínica é um pouco diferente das outras universidades. Em vez de 2 anos, eles têm 3 anos de pré-clínica, ou seja, a forma que está estruturada é um pouquinho diferente. Você tem a opção de começar a estudar tanto no inverno como no verão, ou seja, esse é um ponto positivo. Muitas universidades de medicina na Alemanha não têm essa opção, mas a Charité sim, ou seja, se você não consegue no inverno, você não precisa de esperar um ano inteiro, você pode tentar entrar no próximo verão, ou seja, 6 meses depois. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram uma vaga no inverno, podem tentar no verão entrar pela Charité. Eles oferecem 325 vagas por ano. Dessas 325 vagas, 16 são reservadas para estudantes não europeus. Como vocês já devem saber, existem diferentes cotas. Para os europeus, nós temos as mesmas cotas de sempre, ou seja, 30% das vagas é reservado para a quota do Abitur, ou seja, você entra somente com a sua nota do Abitur ou do ensino médio. 60% das vagas dos europeus são reservadas para o ADH, ou seja, Auswahlverfahren der Hochschule. Nessa quota conta tanto a nota do Abitur como a nota do TMS. Aqui você pode ter um total de 100 pontos, onde 20 pontos seria a nota do seu Abitur, e máximo 60 pontos o TMS, e os outros 20 pontos são, por exemplo, para as pessoas que têm uma formação na área da saúde, ou que ganharam algum prêmio, ou fizeram um FSJ, por exemplo, seriam então um máximo de 20 pontos. Nós temos, por outro lado, os 10% das vagas dos europeus seria pela Zusätzliche Eignungsquote. Nessa quota não conta a nota do Abitur, seria um máximo de 50 pontos pelo TMS, um máximo de 40 pontos pela sua formação na área da saúde, para aquelas pessoas que são enfermeiros ou fizeram alguma outra formação, e 10 pontos máximos para aquelas pessoas que já têm experiência trabalhando, mas seria, por exemplo, um mínimo de 1 ano de experiência. Então, por exemplo, se você já trabalhou e tem uma experiência na área, você pode contar também o máximo de 10 pontos. Para os não europeus, como sempre, não conta todas essas quotas. Nós temos a quota dos não europeus, que seriam 5% das vagas, ou seja, 16 vagas. E na Universidade de Charité nós temos um pequeno detalhe. Para os não europeus, conta somente a sua nota. Ou seja, aqui o teste ASO não serve. Não adianta você fazer porque eles não conta com a carta de recomendação, não conta nada. A única coisa que conta é a sua nota que você teve no seu Hochschulzugangsberechtigung, ou seja, no seu Studienkolleg, ou no caso se você já tiver feito uma universidade antes e já tenha um título e essa nota. A questão é que normalmente para entrar na Charité eles pedem uma nota muito alta. Nos últimos semestres a nota de corte que estava para entrar era 1,0, em alguns casos 1,1, mas existem muitas pessoas que pedem para entrar e em comparação com o número de vagas que eles oferecem, não é muito. Por exemplo, no último semestre de inverno, havia 351 inscritos para 16 vagas, enquanto no último semestre de verão havia 180 inscritos para 16 vagas. Ou seja, realmente são muitas pessoas querendo entrar para poucas vagas e só conta aqueles que têm a melhor nota. Aqui nesse caso, eles não olham por regiões de diferentes países ou de continentes, mas eles olham aquelas pessoas que têm a melhor nota. Então, os que têm a melhor nota vão entrar primeiro. Você realmente precisa ter uma nota impecável, ou seja, 1.0 seria um 10 de média para poder conseguir entrar. Ou seja, aqui realmente é bem difícil.
Para aquelas pessoas que não têm o Hochschulzugangsberechtigung, ou seja, aquelas pessoas que não fizeram ensino médio na Europa e não têm um estudo universitário em outro país, ou não tem na Europa, você precisa fazer o Studienkolleg. A universidade oferece um Studienkolleg, mas a sua inscrição deve ser feita pela UniAssist. Ou seja, você manda a sua documentação para lá, eles têm que dar uma olhada, ver se, por exemplo, você tem já o Hochschulzugangsberechtigung, ou seja, se não precisa de fazer o Studienkolleg. Caso você não tenha, então eles fazem um documento dizendo, ok, você pode entrar no Studienkolleg, mas isso não significa que você vai conseguir uma vaga. Como requisito, pelo menos para tentar conseguir uma vaga no Studienkolleg, você precisa de demonstrar a certificação de idiomas. Eles pedem normalmente um DSH-1 ou um TestDAF 3, ou você pode demonstrar que você está matriculado no curso de C1. Isso seria como o que você pode demonstrar o seu idioma, mas eles escolhem, eles decidem se você pode entrar no Studienkolleg ou não. Ou seja, não é seguro que você vai conseguir, porque às vezes muitas pessoas querem entrar e não tem vagas suficientes, por um lado. E por o outro também, mesmo se você conseguir uma vaga no Studienkolleg também, isso não significa que você vai conseguir uma vaga de medicina. A inscrição para medicina para os europeus e os que fizeram, por exemplo, um ensino médio na Europa ou que tem familiar, por exemplo, os pais são da União Europeia e trabalham na Alemanha, essas pessoas fazem a inscrição pelo Hochschulstaat. Também aquelas pessoas que têm a nacionalidade dupla, ou seja, uma europeia e uma não europeia, também entra pelo Hochschulstaat. Você não escolhe, você precisa de entrar. Automaticamente, você tendo a cidadania europeia, você entra pelo Hochschulstaat e não pelo outro caminho, que seria dos não europeus. Os não europeus fazem a inscrição pela UniAssist, ou seja, você manda todos os seus documentos para a UniAssist, precisa de pagar, como eu já comentei em outros vídeos. Normalmente a primeira documentação, a primeira inscrição que você faz pela UniAssist custa de 75 euros, as seguintes custa 30 cada uma. Ou seja, você vai ter que pagar pela UniAssist tanto pelo Studienkolleg como para a inscrição para pedir uma vaga em medicina. Se você vai fazer uma inscrição para os semestres de inverno, a inscrição deve ser feita até o dia 31 de maio, tanto para europeus como para não europeus, exceto se você fez o ensino médio ou o Abitur depois do dia 16 de janeiro do mesmo ano que você vai pedir a vaga. Neste caso, você pode pedir até o dia 15 de julho do mesmo ano. Caso contrário, teria que ser dia 31 de maio. Se você vai pedir uma vaga para o semestre de verão, você tem que pedir até o dia 15 de janeiro do mesmo ano. Oficialmente, a Universidade da Charité não tem taxas de estudo, mas, como sempre, você precisa pagar uma quantidade por semestre. Normalmente, essa quantidade varia, e também em função se você tem no preço o ticket do VBB, que é o transporte, ou não. No próximo semestre de inverno agora, 2024-2025, com o ticket a taxa custará 304 euros com 40 cêntimos e sem o ticket a taxa custará 123 euros. Essa taxa é tanto para europeus como não europeus, ou seja, na Charité eles também não têm esse sistema de pagar 1.500 euros para os não europeus. Não tem isso. Na zona de Berlim eles não têm essa regra, então tanto europeus como não europeus pagam a mesma coisa. Para fazer a inscrição, você precisa de mandar o seu histórico escolar traduzido de forma juramentada para o alemão ou para o inglês, onde figura todas as notas que você teve e qual foi o sistema utilizado para calcular essas notas. Para os europeus, você vai precisar do seu passaporte e dessa tradução. Para os não europeus, você vai precisar, além disso, de um visto. E caso você não tenha nenhum Hochschulzugangsberechtigung do seu país, você vai precisar também do Feststellungsprüfung, que é o que você consegue depois do Studienkolleg. Claro, para os dois, você também vai precisar do certificado de idioma para fazer a inscrição. Normalmente, eles pedem um TestDAF nível 4, um Telg-Hochschule C1, com uma pontuação alta, ou um Goethe C2, ou um Österreichischer Sprachdiplom C2, ou um DSH 2 ou 3. Também eles aceitam como forma para demonstrar que você sabe o idioma aquelas pessoas que fizeram um curso de formação profissional
na Alemanha que tenha durado pelo menos 3 anos, isso também conta como demonstração de idioma, ou seja, como certificado. Você não precisa fazer uma certificação. Se você demonstrar que você fez um curso aqui de formação de pelo menos 3 anos, isso também conta. Vale lembrar que todos os certificados de idioma não pode ter mais de 3 anos, ou seja, você tem que fazer esse certificado um pouco antes de começar, não pode ser mais antigo, senão eles não aceitam. E também aquelas pessoas que têm um passaporte alemão, mas não fizeram o ensino médio na Alemanha, também precisa de demonstrar esse certificado de idioma. Mesmo você sendo alemão, você precisa demonstrar que você sabe o idioma. Bom, resumindo, a Charité é uma universidade que tem realmente uma fama muito boa, mas não é fácil de entrar. Então, por exemplo, a minha opinião, se você não é europeu e, por exemplo, não tem uma nota impecável no seu Studienkolleg ou no seu Hochschulzugangsberechtigung, eu realmente nem tentaria. Porque é difícil conseguir a vaga e eu acho que há outras universidades onde é mais fácil conseguir essa vaga, simplesmente porque todo mundo quer ir para Charité. Tanto alemão como não alemão, porque, claro, todo mundo quer estudar em Berlim, Berlim é a capital e tem fama, mas eu acho que não vale a pena. Se você não tem uma nota perfeita, não vale muito a pena tentar, além também da questão financeira. Berlim é uma cidade bem cara, então, mesmo você não pagando pela universidade como não europeu, você vai pagar indiretamente aluguel. E é difícil conseguir lugar para morar em Berlim também. Então, você tem que ter isso em consideração também. Caso você tenha uma nota perfeita e você queira estudar em Berlim, então eu tentaria, mas eu também tentaria em outras universidades onde não tem tantas pessoas que queiram entrar, pelo menos para poder ter sorte de conseguir. Caso você queira tentar em Berlim, eu tentaria então talvez no verão, porque no verão há menos pessoas que querem entrar, então pode ser que a sua chance seja um pouquinho maior do que se você quer entrar no inverno. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma coisa não ficou claro, se vocês têm alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e curta também o vídeo se você gostou e compartilhe com seus amigos que possam ter interesse também em estudar medicina na Alemanha. E mais uma vez, se você tiver interesse sobre o processo de admissão em alguma universidade que eu ainda não falei, deixe nos comentários e eu posso fazer também um vídeo sobre isso. Muito, muito, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!